Gustat et videte quam suavis est Dominus. Alleluia, alleluia, alleluia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Em um dos sonhos de São João Bosco, nós vemos ele fazer uma descrição muito interessante, muito realista a respeito da história da nossa igreja. Ele vê a igreja como um barco guiado pelo Santo Padre Papa, em que vários barcos inimigos investem contra ela, querendo destruí-la, e conseguem muitas vitórias, apesar da grande luta dentro da igreja contra esses inimigos. Depois de alguns barcos vêm alguns inimigos que penetram nela e tentam destruí-la, inclusive com a morte do próprio Papa. Mas vem um outro Papa e guia aquele barco, e surge no mar duas colunas, uma coluna com o Santíssimo Sacramento e uma coluna com a Santíssima Virgem Maria. E o Santo Padre conduz aquele barco frágil, combatente, mas ferido e atingido, conduz aquelas duas colunas, aquela coluna do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora, e o barco fica salvo. Toda a nossa história da igreja é uma história de luta contra o demônio, contra o mundo, contra a carne, que é a luta de cada um de nós. E a oração da coleta da missa de hoje a igreja nos manda pedir a Deus que nos dê forças nessa luta e que não permita que a igreja ela sofre. Por isso eu convido a vocês que estão aí como missal, no 14º domingo de Pentecostes, a ouvirem, acompanharem comigo essa oração da coleta, que é a primeira oração que nós fizemos agora há pouco. Dignai-vos, Senhor, conservar misericordiosamente a vossa igreja. O texto em latim ao lado está custode domine. Então, ao invés de conservar, é melhor guardar, proteger a vossa igreja. E porque sem vós a humana fraqueza desfalece, defendei-a com a vossa graça de todos os males e conduzi-a nos caminhos da salvação. Porque a igreja nos manda oficialmente, na sua oração pública, que é a Santa Missa, pedir que ela seja livre de todos os males, porque ela está sujeita a males, e muitos males vêm contra a igreja. E porque nos manda pedir a Deus que a igreja nos conduza nos caminhos da salvação, e ela conduzia nos caminhos da salvação, a salutária dirigia para os caminhos da salvação. Porque existe sempre o perigo de a igreja não conduzir aos caminhos da salvação. Mas como é que pode isso, se ela é sacramento de salvação? Ela sempre vai conduzir aos caminhos da salvação, mas existe o perigo de não conduzir. Por isso nós pedimos a Deus. E que perigos são esses? Os perigos variam de tempos em tempos, mas no fundo são sempre os mesmos. E o primeiro perigo que nós vemos hoje é o perigo da igreja querer se conformar com o mundo. Não vos conformeis com o mundo, nos diz o apóstolo. E o grande perigo está em a igreja querer
agradar o mundo. Agradar o mundo ou imitando as máximas do mundo e deixando que essas máximas penetrem no meio do povo de Deus. E esse espírito do mundo, que é o espírito diabólico, de levar os homens à vida de pecado, à busca desenfreada de bens materiais, à busca desenfreada de poder. Esse espírito do mundo pode entrar na igreja. A igreja perder esse espírito de despojamento das coisas do mundo, esse espírito de pobreza que deve estar em todos os fiéis, esse espírito de humildade, de caridade, tudo isso faz parte da nossa vida de igreja, como filhos de Deus, como batizados, como católicos. Esse espírito de pureza, de penitência, isso faz parte da igreja e é algo comum à vida da igreja. Mas isso pode ser perdido. Pode ser perdido quando a igreja deixa que o espírito do mundo entre ela. E os católicos vão aos poucos perdendo esse próprio sentido espiritual de vida eterna e de ser a presença viva de Cristo no mundo. E a igreja vai deixando de ser, por meio dos seus fiéis, sal da terra e luz do mundo, e vai deixando esse espírito do mundo penetrar nele. Esse é o grande perigo que tem com essa conformação da igreja. Quando os filhos da igreja, porque a igreja é santa, mas os seus filhos são pecadores, fazer com que a igreja se conforme com o mundo. Um outro perigo que tem também na nossa igreja é de nós pararmos de condenar os erros do mundo. Não só imitando e trazendo esse espírito do mundo para a igreja, mas não condenando os erros. E muito pelo contrário, louvando e honrando os erros que o mundo traz para dentro. Se a igreja não cala, a igreja termina sendo conivente com os erros do mundo. É claro que a igreja aqui, eu digo como a esposa de Cristo, que ela é santa, mas na história ela é feita de homens pecadores. E cada um de nós, os fiéis leigos, os clérigos, do bispo, do padre, do papa, e todos nós temos esse compromisso como igreja, de não só não nos conformarmos com o mundo, mas de condenarmos os erros, sobretudo para nós católicos não cairmos. E por falta de condenação dos erros ou de alertar os fiéis, muitos caem, achando que está tudo muito bem e que agora a igreja é diferente e que mudou, aquilo que a igreja condenava não condena mais, aquilo que era errado agora é certo, ou tanto faz. Quer dizer, esse espírito de conformidade com o mundo vai sendo adotado pelos católicos, porque nós nos omitimos na hora de condenarmos os erros. É claro que a pregação da igreja, ela é, em primeiro lugar, uma pregação construtiva ou positiva, de modo que nos levar ao Evangelho, levar ao Senhor, levar à prática das virtudes, levar a doutrina católica em toda parte, e não calar. Muitas vezes, para agradar os outros, calamos. Para agradarmos os nossos irmãos separados, não falamos mais. Não vamos atingir os outros. Nós temos que falar da doutrina certa e temos que proteger os católicos dos inimigos que entram por todos os lugares, pela televisão, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pela escola, muitas vezes. A igreja tem que defender os fiéis. Então, quando não se defende os fiéis, está sendo conivente com o mundo. Esse é um perigo, porque assim a igreja ela não cumpre
naquele lugar específico, aquela situação histórica, por culpa de membros, não cumprem a sua principal missão, que é a salvação das almas. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, se calar. Não pode. Como disseram os dois apóstolos de Jesus, João e Pedro, quando foram proibidos de falar de Jesus, eles disseram: nós não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. Claro que tem que ter critérios, uma certa pedagogia, olhar certas circunstâncias, mas calar nunca, porque muitos se perdem por causa do silêncio daqueles que deveriam falar e não falam. Muitos se perdem, começando até dentro da nossa própria casa. Segundo ponto, que é o segundo perigo, é o perigo da perda do sentido de eternidade da igreja. Jesus fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Para que foi fundada a igreja? Nós aprendemos já no catecismo, a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação das almas. Por isso Cristo, que morreu por todos, mandou que a igreja fosse pelo mundo inteiro e pregasse o evangelho e dissesse, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas não existe mais condenação, já estão todos salvos. Então o evangelho foi rasgado, porque agora pode tudo, posso fazer o que eu quiser e já estou salvo. Mas não é isso que Jesus diz. Quem não crê será condenado. Jesus já faz uma restrição aí. Então nós não podemos de maneira nenhuma achar que tanto faz a verdade, o erro, ou que a verdade é relativa, ou que o erro é relativo, ou que vale é o que você sente, ou que vale é o que a sua consciência manda. Não. E não podemos perder o sentido de eternidade, o sentido transcendente da vida eterna. Temos liberdade, sim, que Deus nos deu, mas não liberdade para errar, liberdade para fazermos o que quisermos. Não. Quando fazemos o pecado, quando desobedecemos à lei de Deus, nós não somos livres, nós estamos abusando da nossa liberdade, e é por isso que nós nos tornamos realmente escravos. O pecado nos escraviza, já nos diz nosso Senhor. O pecado nos escraviza. Por isso a liberdade, ela é aquela capacidade que nós temos de escolha entre uma coisa e outra, o que é melhor para alcançarmos o nosso fim último, que é Deus. De modo que não existe liberdade de errar. A liberdade é de escolha no correto, naquilo que não vai contra a lei de Deus. A verdade, ela não é subjetiva, ela é o que é, adequação, como disse Santo Tomás, do intelecto ao objeto, ela é o que é. Ela não depende de mim, não depende do que eu acho, ela é e pronto. Nós não criamos a verdade, como dizia o Papa Bento XVI, nós somos servos da verdade, ela está aí. Hoje existe um divórcio entre verdade e liberdade, como se fossem duas coisas antagônicas. Então, a verdadeira liberdade está na verdade. Não podemos, de maneira nenhuma, em nome da liberdade, nos privarmos da verdade. Esse erro do liberalismo que penetra muitas vezes na igreja, em que se pode tudo, ou
ou dentro daquilo que se prevê pode tudo, espécie de subjetivismo, livre interpretação da Bíblia, que vale a consciência de cada um, como eu disse antes. Isso que vai penetrando nos meios da igreja, e isso é um grande perigo, um perigo que leva as almas para o inferno. Quando alguém diz para aquele jovem que vai se confessar, isso não é pecado, faça o que você achar melhor. Quando diz aquele casal que quer seguir o caminho de Deus e encontra as suas dificuldades, não, podem fazer como vocês estão pensando. A igreja é misericordiosa, em nome de uma falsa ideia de misericórdia, deveria ser aceitando tudo. Seja na moral conjugal, seja na moral da educação, mesmo em campo dogmático, tanto faz uma coisa como outra. E a gente vê penetrar na igreja muitas vezes certas ideologias ou filosofias que são totalmente contrárias àquilo que a igreja sempre ensinou, em nome da liberdade. Vamos agora todos fazer yoga, nossa meditação agora é mais uma meditação transcendental, e que o homem deixa, na verdade, o transcendente para buscar Deus dentro de si mesmo, como se ele fosse o próprio Deus. Aí nós caímos no terceiro perigo, que é a substituição do culto de Deus pelo culto do homem. A cultura humana, ela deve ser evangelizada, e não é a cultura que vai dominar a igreja, muito pelo contrário. A verdadeira enculturação é evangelizar a cultura que existe para cada povo, em cada lugar, aproveitando tudo aquilo que Deus já semeou na cultura e colocar aquilo a serviço do Evangelho, não suprimindo, mas transformando. Esse é o verdadeiro sentido da enculturação. Porque o homem é criatura, não é o Senhor. Não podemos substituir o culto de Deus pelo culto do homem. A nossa religião, ela tem um sentido, em primeiro lugar, vertical. Nós vamos a Deus e Deus vem a nós. Ou melhor dizendo, Deus vem a nós e Ele toma a iniciativa e nós vamos a Ele. Esse é o sentido. Por isso é tão bom quando nós temos a missa na forma tradicional, porque isso fica tão bem claro. Nós vamos a Deus, Deus vem a nós. É muito claro isso na liturgia tradicional. O padre começa, chega aos pés do altar, e todos estão voltados, não para o rosto do padre, mas estão voltados para o alto. E o sacerdote vai conduzindo a todos para o alto, no presbitério, entre o céu e a terra, e vai unindo, como mediador, o sacerdote é, porque o outro Cristo, vai unindo, fazendo essa mediação entre Deus e os homens. Nós vamos a Deus pelo louvor, pela oração, pelo culto, e Deus vem a nós com a sua palavra. No ofertório, nós vamos a Deus oferecendo nossa vida, nossos trabalhos, nossos sofrimentos, nossas alegrias. Deus recebe. Há o sacrifício do Filho, o sacrifício é oferecido ao Pai, o anjo leva esse sacrifício ao Pai, que o Pai então entrega o seu Filho como alimento. Então toda a estrutura da missa na forma tradicional, ela leva exatamente a esse culto vertical, porque a missa é esse culto de Deus, não o culto do homem. Às vezes ficamos preocupados com o que se faz hoje em muitos lugares, e às vezes a liturgia é mais uma liturgia para o homem, para agradar os homens. Muitas vezes, para agradar os ouvintes,
ou aos espectadores, transforma-se num verdadeiro show, em que o culto é do homem, não o culto de Deus. Embora, evidentemente, era uma liturgia válida, correta, do ponto de vista litúrgico e sacramental, e teológico, mas do modo como muitas vezes se faz, transforma-se no encontro entre irmãos, para que nós aqui resolvamos nossos problemas e depois levamos a Deus, mas resolvemos nossos problemas, porque já está tudo por aqui. Isso é um perigo quando se tem essa mentalidade, evidentemente vai contra a própria liturgia ou contra o próprio sentido teológico da liturgia, como dizia o nosso saudoso Papa Bento XVI, nos seus livros sobre liturgia, tratava muito desse assunto, dessa forma, porque o protagonista é nosso Senhor. O protagonista não é o homem, não somos nós. É o homem sim, mas o homem Deus que se fez, que se sacrificou, e renova esse sacrifício em cada liturgia. Então esse espírito mundano de culto ao homem penetra na igreja. É um grande perigo que pode nos afastar e afastar os fiéis da salvação. Nós aqui temos a graça, temos uma identidade própria da missa tradicional. Mas não vamos nos considerar melhores do que os outros. Nós temos uma missão dentro da igreja, mas não porque eu sou melhor ou pior, sou membro da igreja. Não é essa identidade própria. Eu vou procurar viver essa identidade minha católica dentro da igreja. Quando nós somos atendidos pela igreja, e somos, graças a Deus, procuremos viver essa identidade não só como um ato de culto, mas como modo de viver, e que consegue enxergar, graças a Deus, todas essas dificuldades e que procura realmente se santificar para se salvar e levar os outros à salvação. Do comportamento, do modo de vestir, do modo de se divertir, dos programas a que assiste, do modo de educar os filhos, do modo de caminhar no dia do seu trabalho. Enfim, transforma a sua vida no Evangelho de Nosso Senhor e, com a graça de Deus, não confiando em nós mesmos, mas com a graça de Deus, nós buscamos a nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, que é uma dessas colunas, como diz São João Bosco, a qual o Papa atrela a igreja, que ela nos ajude, nos inspire e nos conduza no caminho da nossa salvação e da Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gustate et videte quam suavis est Dominus.